Olá, queridos, que alegria estarmos juntos para hoje a quinta aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a mensagem do apóstolo. Qual era a mensagem dele? Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Teu nome, Deus, porque em todas as coisas o Senhor nos faz mais que vencedores. Obrigado, Deus, pela vida realmente do apóstolo Paulo e de quantos outros que o Senhor tem levantado, papai, para nos ensinar, para nos consolar, para ministrar o nosso coração. Faz mesmo o meu irmão, a minha irmã nessa manhã, ser cheios da Tua graça, ser cheios de alegria e paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos em frente então. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A música Rude Cruz fala para nós um pouco do que nós vamos ler agora. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha. Contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 1. Nada. Paulo vai dizer que resolveu nada saber entre os irmãos, a não ser Jesus Cristo crucificado. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Qual era a realidade? Nós vimos na primeira aula o mundo do apóstolo Paulo, um mundo com todas
as nuances que nós temos hoje também no mundo, com filósofos, com tribulações, com questões, com um monte de coisas que nós vivemos hoje. E qual é a realidade de tudo aquilo que ele estava pregando agora? Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão foi pregar aos judeus e gentios. Como que um homem podia morrer na cruz e ser filho de Deus? Quando Jesus apareceu para ele, que já foi uma aula passada, Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus Cristo ressurreto. O crucificado, agora ressurreto. A mensagem foi então completa. Continuando falando sobre a realidade, suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas, das principais doutrinas que nós temos hoje na igreja. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Lembra que eu falei para vocês, que estava escrito em Deuteronômio, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Como que uma pessoa que foi maldita, foi amaldiçoada pelo próprio Deus, podia agora realmente ser o Messias que eles tanto esperavam? Mas Jesus Cristo ressuscitou, e graças a Deus por isso. A cruz de Cristo chocava a sabedoria humana. Os judeus queriam um sinal e os gregos desejavam argumentos filosóficos. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O evangelho que Paulo pregava era a manifestação do poder de Deus, divino e dinâmico e imediato na vida do pecador. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15. É uma mensagem completa. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Evangelho. Pregue o Evangelho e você vai realmente ver as coisas acontecendo. A cruz de Cristo está cheia do poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou nossa salvação, quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação. Era uma mensagem, amados, que alcançava a todos, uma mensagem tanto de perdão como de salvação. Era isso que Paulo agora precisava entregar urgentemente todos quantos passassem por ele. A mensagem da cruz. Jesus Cristo, eu sou Jesus Cristo, Paulo, a quem você persegue. Ele não resolveu saber mais nada entre as pessoas, a não ser Jesus Cristo crucificado, ressurreto, vivo, porque ele mudou a vida de Paulo. E olha os contrastes que ele vivia naquela época. Enquanto a mensagem da cruz era fraqueza e loucura, eles queriam poder, eles queriam glória, os romanos, os gregos, eles queriam todas essas coisas. A cruz demonstrava para nós poder e sabedoria, ou seja, majestade e salvação. A mensagem da cruz nos constrange a viver uma vida de simplicidade e humildade. Preste bem atenção. A mensagem da cruz nos constrange a viver uma vida de simplicidade e humildade. E onde foi que Paulo aprendeu? Qual foi o seminário que Paulo conheceu? 3 anos no deserto da Arábia. Foi ali que Paulo realmente aprendeu como Jesus Cristo se manifestou a ele. Depois ele foi conversar com Pedro, esteve lá em Jerusalém com Pedro, mas antes ele ficou 3 anos no deserto. Olha o que Martinho Lutero disse. Para Lutero, a cruz não era apenas a base da salvação humana, era a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e o conhecimento de Deus. A conclusão: os milagres da salvação, cura e libertação devem nos acompanhar até a volta do Senhor para nos buscar. As boas novas, ou seja, o Evangelho, revelam como Deus foi justo em seu plano para nos salvar e como podemos estar prontos e adequados para a vida eterna. E para encerrar, o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente dele.
uma mensagem que transforma o homem por inteiro. Amém, queridos? Essa foi a aula de hoje, a mensagem do Evangelho que Paulo pregava tantas vezes, dizendo o Evangelho de Deus, Cristo ressurreto. Nada desse dia não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo crucificado. Que você seja abençoado por esse tema, que você seja realmente despertado para buscar o Senhor, que o Senhor te abençoe. Um dia abençoado para você, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.